Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa da terceira temporada do T-Move. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje eu divido os microfones do T-Move com o professor Maurício Vieira, da Unipampa, que o professor Maurício foi meu professor no mestrado. Seja muito bem-vindo, professor Maurício. Pelo convite e vamos lá, vamos entrevistar o nosso convidado de hoje. Que é super especial. O nosso convidado é o Bernard Charlot. Convido o professor Maurício a apresentar o nosso convidado. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O professor Bernard Charlot é doutor em Educação pela Universidade de Paris, Nanterre, em 1985, doutorado revalidado pela URGS, no Brasil, professor titular emérito da Universidade de Paris 8, na França, principais temas de pesquisa nos seus últimos anos: a relação dos alunos com o saber e a escola, a educação ou a barbárie. Publicou e organizou 22 livros e numerosos capítulos, artigos, relatórios, publicados ou traduzidos em 18 países. Já orientou dezenas de mestrados e doutorados na França, no Brasil e também na Argentina. E supervisionou vários pós-doutorados, tanto na França quanto no Brasil. Foi professor assistente da Universidade de Tunis, na Tunísia, professor titular da Universidade de Paris 8, na França, professor visitante na Universidade Federal do Sergipe, onde é co-líder do grupo de pesquisa CNPq Educação e Contemporaneidade, no EDUCOM, professor visitante catedrático da Universidade de Porto, em Portugal, e doutor honoris causa na Universidade de Patras, na Grécia, e no Brasil, da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é aposentado, somente no papel, né, professor? Professor Bernard, seja muito, muito bem-vindo ao nosso programa. Professor, nós temos uma pergunta que é o que dá título ao nosso programa. Então, Bernard, o que te move? Primeiro agradeço o convite. Segundo, o que me move, acho que é simples, eu quero mudar o mundo. É só isso, simplesmente, mudar o mundo. O que significa, ao mesmo tempo, um engajamento do tipo sociopolítico, não partidário, hein? Bom, nunca entrei num partido político, porque sou pesquisador, e se entrasse o partido político, logo iria me mandar embora, hein? Porque pesquisador não tem disciplina de partido. Bom, mas também mudar o mundo no cotidiano, no trabalho cotidiano, lá onde estou, na minha forma de ser professor, de ser orientador, e também através da pesquisa. Bom, são muitas coisas, hein? Bom, mas o que me move
é tão forte desse ponto de vista que eu continuo correndo, apesar de ter mais de 79 anos, bom, continuo me movendo. Bom, o problema é que dá cada vez mais dores nas pernas e nas costas, mas eu continuo me movendo. Perfeito. Professor Bernard, e quem é o Bernard que não está no currículo Lattes? Quem é o Bernard que não é o nosso pesquisador, educador? Nós queremos, assim, que o senhor nos diga quem é o outro Bernard? Maurício, eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber. Bom, da mesma forma que você gostaria de saber quem é o Maurício, bom, e que Maria Aparecida gostaria de saber quem é Maria Aparecida. Bom, você sabe o que Lacan gosta de citar, que uma frase no Correio, escrita pelo grande poeta francês Rimbaud. Bom, je est un autre. Bom, eu é um outro. Eu é, muitas vezes os meus estudantes me dizem, não, professor, não se diz eu é, mas eu sou. Não, em francês também, não é je suis un autre. Je est un autre. Eu é um outro. Quem você é, Maurício? Se você tentasse de dizer, depois de você falar 10 minutos, seria dizer, é só isso? E você diria, não, também, quem sou eu? De certa forma, são os outros que sabem mais do que eu, ou que eu sou. Mas eu posso dizer que sou francês, nascido em Paris, em 1944. Bom, sou filho da liberdade, porque o meu pai, que era preso na Alemanha, como surgimento, bom, que ficou muitos meses, fugiu da Alemanha, de forma difícil, para ir para a França, e acho que ele fugiu para me fabricar, que era o projeto dele. Entre outros, a primeira coisa que ele fez, totalmente irresponsável, foi de me fabricar. Chegando na França, clandestinamente, sem ticket de alimentação, nem nada. Sou filho da liberdade. É importante para mim. Devia nascer no dia da libertação de Paris, mas era perigoso. Bom, portanto, nasci com mais de 2 semanas de atraso, no primeiro dia da escola. Tudo isso é muito simbólico. Bom, no meio popular, bom, não de miséria, mas de meio popular, classe média baixa. Meu pai era operário antes da guerra, bom, e depois se tornou policial, porque era defensor da pátria. Teoricamente, ele não fugiu pela pátria, mas era defensor da pátria, bom, policial da base. A minha mãe era excelente aluna da escola primária, e, portanto, quando ela deixou a escola com 12 anos, tinha terminado já a escola primária avançada, em vez de ir para a usina, ela foi aprender a datilografia. Bom, e passei toda a minha juventude num pequeno apartamento de Paris. Bom, depois devia ir, fiz estudos de filosofia, sou filósofo de formação, professor de filosofia. Bom, depois devia ir para fazer serviço militar, mas nunca teve uma grande vocação para ir para o quartel. Bom, e, portanto, eu pedi um serviço cultural, me enviaram na Universidade de Tunis para ensinar ciências da educação, que nem sabia, nem uma palavra disso, que os estudantes sabiam mais. Bom, mas estudei ciências da educação com eles, e na volta pedi para trabalhar numa escola normal, e fazendo pesquisa de forma isolada, e que não sei o que dizer mais. Tenho 6 filhos no total, entre biológicos, adoptados, brasileiros, franceses, netos franco-japoneses, suecos, brasileiros. Sou, de certa forma, ao mesmo tempo, sou internacional e sou francês e brasileiro.
uma dupla cultura. Não, mas Maurício, agora você pode me dizer, só isso? São também muitas outras coisas. E vocês podem tentar de responder. Que é você? Não, realmente, eu acredito nisso que o autoconhecimento, como a gente ouve assim, ó, constantemente, né, que a gente tem que buscar o autoconhecimento, acaba sendo uma impossibilidade, porque a gente nunca sabe como vai reagir em determinadas situações, em situações que a gente nunca viveu. A gente pode se autocompreender. Agora, se autoconhecer, eu acredito que realmente é uma impossibilidade. E que a gente, bem como o senhor estava falando, a gente, quem a gente vê pelo nosso fazer, né? Quem tu és? Eu sou professora, sou isso, A gente fala mais do que a gente faz, porque o que a gente é realmente é uma impossibilidade. Também, Maria Aparecida, a sua vida não está terminada, como a minha. Talvez amanhã você vai matar alguém, ou depois de amanhã você vai escrever o livro mais importante do século XXI, não se sabe. Né? Você é o que foi a sua vida, e também o tudo que você carrega é que é uma possibilidade do futuro. Cada um é também o seu futuro. Exatamente. Verdade. Professor, em seu livro Educação ou Barbárie, uma escolha para a sociedade contemporânea, de 2020, o senhor escreve no prólogo que, abre aspas, sinto uma solidariedade emocional espontânea por esses generosos militantes que se entregam tanto para mudar a escola. Porém, se queremos realmente transformar a escola, não será em algumas ilhas de sobrevivência e com uma minoria de pessoas admiráveis que o faremos, mas com os professores normais, presos nas múltiplas contradições da sociedade contemporânea. Fecha aspas. Professor, no Brasil, como em Portugal e alguns outros países da Europa, está acontecendo um apagão de professores, porque ninguém mais quer fazer licenciatura, ou poucos querem fazer licenciatura pela pouca atratividade da profissão. A educação acaba sendo assim, uma prioridade em discursos, né? Em época de eleição, se a gente analisar, todos os candidatos colocam a educação como uma prioridade. Mas a gente vê que, na realidade, não é isso que acontece. Como resolver essa questão? Se tem como resolver? Maria Aparecida, você acha que eu vou responder a isso? Como resolver? Quando você me convidou, não me disse que ia fazer milagre, mas eu posso falar sobre isso. O que o senhor pensa sobre isso? Como resolver, já teria resolvido. Sim. Mas o que queria dizer, eu desconfio do professor herói. Como Platão dizia sobre os poetas, vou reunir os poetas, vou comemorar, elogiar, etc. E depois vou mandar embora da cidade. O professor herói, você sabe que esses professores que fizeram coisas admiráveis para mudar a escola, e que depois há que vai passar toda a sua vida falando disso. Mas esses professores heróis que falam muito mal do professor que cada manhã vai trabalhar na escola pública, no meio popular, em condições difíceis. Na verdade, não precisamos de guru. As escolas heróicas podem ser interessantes de ver, mas no Brasil tem mais de 2 milhões de professores, que, além do mais, são professoras. Vamos mudar a escola brasileira como algumas dezenas de heroínas? Não.
para mudar a escola brasileira, precisamos dos professores, das professoras brasileiras. Os professores normais. O que é um professor normal? É alguém que, geralmente, quer fazer bem o seu trabalho, que não é bem pago, você sabe, que não trabalha em condições fáceis. Ele quer fazer um bom trabalho, mas está em condições difíceis para fazer esse trabalho. Tem muitas coisas que ele gostaria de fazer como alunos que não pode. Não pode porque tem currículo, tem BCNN, tem coisas BNCC, tem coisas assim que constrange. Ele não tem tempo, ele tem que correr, tem condições difíceis para trabalhar. Ele tem preocupações para pagar vencimentos da casa ou do carro, bom, e ela tem que cuidar dos seus filhos, da família, como professor. Essa é a realidade da professora. Bom, e, portanto, temos que pensar a partir da realidade da professora, da realidade das escolas brasileiras, em particular das escolas mais difíceis. Sou casado com uma brasileira, há mais de 20 anos que estou aqui, bom, tenho filhos brasileiros, bom, conheço eu moro em Maracaju e trabalho no Nordeste, bom, e eu sei as condições reais das professoras. Bom. Muitas vezes estou criticando as práticas. Bom. Não concordo com muitas práticas, mas não vou criticar o professor, porque eu sei que ele está em condições muito difíceis. E, portanto, o problema é abrir pistas, abrir possibilidades, dizer coisas para o professor que ele possa entender e que ele possa tentar fazer para melhorar a sua situação. E, por outro lado, tem a militância política, para mudar o sistema. Bom, e sempre trabalho como um pé, ia dizer, um pé no céu, que é um pouco particular, porque nesse caso, da cabeça embaixo. Mas eu quero dizer, sonhando, bom, tentando de pensar o que seria interessante de fazer, e outro pé no chão, bom, o que se pode fazer para mudar a escola nas situações atuais. E, portanto, como responder? Posso responder, mas eu vou precisar de explicar 5 minutos. Bom, primeiro, acho que tem que abrir espaços de liberdade para o professor. Tem muitas coisas que ele gostaria de fazer, que seria interessante de fazer, e que não pode fazer. Deixar espaço para o desejo na sala de aula, para o desejo do professor e para o desejo do aluno, e para que o desejo do professor possa despertar desejo do aluno, num espaço de desejo e não num espaço de constrangimentos dos dois, professor e aluno. Abrir espaços, melhorar as condições de funcionamentos, que tenha condições básicas. O fato de que a escola depende do município cria, às vezes, condições difíceis. Eu vi no Nordeste, poucos anos atrás, computadores que chegam e que ficam nas caixas, fora do computador que vai para a secretaria. Computadores ficam... Por quê? Porque os fios elétricos são perigosos, e a instalação elétrica que teria que verificar. E se sabe que ainda existe no Brasil, em particular no Norte e Nordeste, escolas que não têm água. Bom, portanto, tem que resolver isso. O Brasil tem o dinheiro para fazer isso. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país rico com muitos pobres, que é outra coisa. O Brasil tem condições para melhorar. Isso deve ser feito. É uma pedagogia mais aberta. Agora, se eu tivesse que dizer uma coisa para uma professora novata que vai entrar amanhã na sala de aula e que me perguntasse: professor, o senhor é pesquisador? Já tem alguns anos.
o senhor é novo, mas faz muito ano que é novo, como eu digo. Faz muito ano que sou... O que o senhor pode me dizer para me ajudar na sala de aula? Iria responder como que eu chamo de equação pedagógica. Aprender igual atividade intelectual mais sentido mais prazer. Comentando rápido, precisaria de 1 hora, mas comentando rápido, só aprender quem tem uma atividade intelectual. Hein? Ninguém pode aprender em vez do outro. Você sabe, hein? Você explica uma coisa para um aluno, ou para o seu filho, não entende. Você reexplica, não entende. Reexplica, não entende. Começa a ficar nervosa e gostaria de poder entrar na cabeça dele para fazer o trabalho, que seja mais rápido. Mas não pode, você não pode aprender em vez do aluno. É uma coisa muito difícil para o professor. De certa forma, é sofrimento universal do professor. Porque não é o professor que produz o saber na cabeça do aluno. O aluno acha que é o professor que produz o saber quando ele explica bem. Mas não é o professor que produz o saber, é o aluno que produz o saber. E, portanto, o professor tem que fazer uma coisa para que o aluno faça o mais importante, né, que é aprender, atividade intelectual. Mas a atividade intelectual é cansativa, porque o aluno vai fazer esse esforço. Tem sentido ou não tem sentido a situação? É uma coisa fundamental, né? A questão do sentido da situação. Dá uma forma de prazer, prazer no contrário é esforço. Hein? Bom, se pode ter o esforço do prazer, quando você faz esporte, por exemplo. Bom, o esforço é um inferno quando fazer um esforço para uma coisa que não tem sentido. Bom, mas um prazer específico, aprender igual atividade intelectual, mais sentido, mais prazer. Eu digo aos professores, se você tem 18 alunos, bem, boas condições, bom, funciona assim, como uma pedagogia ainda mais aberta e nova. Se você tiver 40 alunos numa sala fechada, sem ar-condicionado, sem nada, você não vai fazer trabalho de grupo, é impossível. Você não vai fazer essa pedagogia nova que eles falam nas universidades. Não pode, não tem as condições. Mas tenta, nas condições em que você trabalha, sempre pode tentar. O aluno, posso ter práticas para que o aluno tenha atividade intelectual ou não? Posso ou não posso? O que eu faço com eles, tem sentido ou não tem sentido? Pode criar uma forma de prazer ou não pode? E, portanto, isso passou a ser a minha referência. Acho que essa equação pedagógica fundamental define ao mesmo tempo o problema a ser resolvido com os alunos e a solução do problema. Bom, se for possível também, se você conseguir, faça uma revolução para mudar também as condições de trabalho do professor. Professor... Perfeito. Antes do professor Maurício fazer a próxima pergunta, eu tenho que fazer uma observação. O porquê dessa pergunta, assim, a ser a primeira? Porque é uma questão, assim, ó, que me preocupa há muito tempo. Eu estou na universidade apenas há 2 anos. Eu venho da educação básica. Fui professora da educação básica por 22 anos. E a minha grande tristeza, a minha grande frustração é porque eu saí, porque realmente a desvalorização, a falta de condições, chegou num ponto que eu disse, não, eu vou ter que trilhar outro caminho. Então, eu realmente tenho uma grande preocupação com a educação básica, um grande carinho e uma frustração de eu ter saído de um lugar que o trabalho eu gostava muito, mas por realmente assim, a falta de condições, eu vim para a universidade, que eu também gosto, mas assim, a minha preocupação com a educação básica é muito grande. Eu digo assim, que eu saí da educação básica, mas a educação básica ainda está em mim. Tudo que eu faço, como eu me movo, é com a preocupação na educação básica. Então, por isso, essa pergunta, assim, já de largada. Professor Maurício?
Professor, no seu artigo Aprender a Entrar no Mundo Humano e nele produzir-se como sendo humano, né, a educação como um fundamento, então, antropológico, já que a Cida, né, tocou nesse assunto, o senhor escreve que somos hominizados pelo nascimento e humanizados pela educação. Como é que isso acontece? Assim, o que é humanizar-se? Né? Que eu acho que é isso que está faltando hoje. Também não sabemos a resposta, por isso que o senhor também pode né, fazer um arrazoado assim, para nós, mas a gente vê tantas barbáries, tantos atos, né, tantas situações assim que não são imagináveis, né, inicialmente. Como é que é possível a gente humanizar-se, né, se a gente está no meio, né, de se produzir um humano diariamente? A gente produz, né, e produz todo, desde o nascimento, né, a produção do caráter, né, dos valores, tudo, assim. Então, como é que o senhor pode, ou como é que o senhor vê, assim, o que é esse humanizar-se que está faltando na nossa sociedade, eu diria assim, né? É também uma ampla questão, hein? A questão de todo o meu livro Educação Barbárie, que tem mais de 300 páginas, né? Ponto de partida, não tem mais pedagogia contemporânea. Se pode falar de pedagogia nova, bom, vou tirar o chapéu, cumprimentar, mas tem 150 anos de pedagogia nova. Então, os novos desafios ecológicos, técnicos, de uma sociedade que vai se tornar cada vez mais velha, com mais velhos e menos jovens, né, demográficos, bom, que exigem uma pedagogia contemporânea que não existe. Bom, não existe porque o que dizemos para nossos filhos? Bom, até eu, quando não tinha mais argumento, como minha filha, que tem 17 anos, bom, estuda para ter um bom emprego mais tarde. É sempre o último argumento. Né? Estuda para ter um emprego mais tarde. Bom, só que, na outrora, seja na pedagogia chamada de tradicional, seja nas pedagogias chamadas de tradicionais, né? Porque tem várias, nas pedagogias chamadas de novas, tinha uma referência antropológica, uma figura de homem. Bom, nos jesuítas, bom, era para salvar a alma. Bom, nos republicanos laicos, bom, era para o progresso, a ciência, a razão e a cidadania. Bom, na educação nova, é uma vida conforme a natureza. Bom, tinha uma referência fundamental. Hoje não tem mais referência fundamental. Como funciona? Tem que estudar para ter uma boa vida, um bom trabalho mais tarde. Bom, e do outro lado, o rapaz que sonha em ser Neymar, bom, que é um horror, hein? Um horror, quando você olha. Bom, vamos dizer Mbappé, que é mais simpático, bom, e a moça que quer ser Anitta. Bom, ou agora também quer ser uma grande jogadora de futebol. Mas é isso que eles querem. Não tem mais referências para dar desejo de crescer e de aprender. Não temos mais pedagogia contemporânea. Estamos vivendo numa bricolagem híbrida. O professor, por exemplo, o professor brasileiro, tem práticas basicamente tradicionais, né? Porque a escola é organizada para ele ter práticas tradicionais, que impõe segmentação do espaço, fragmentação do tempo, bom, foco na avaliação individual, tudo isso. Só que esse professor, ele tenta de abrir parênteses, bom, de tipo construtivista, bom, um pouco de trabalho de grupo, quando se pode, um pouco de pesquisa, um pouco de internet, bom, e nunca ele vai dizer que é tradicional. Hein? Nunca encontrei um professor brasileiro, mas a mesma coisa na França. Bom, acho que é mais forte aqui ainda. Nunca encontrei um professor brasileiro que vai dizer sou tradicional. Mas cada dia ele tem práticas basicamente tradicionais, como se tradicional fosse um insulto. E o professor tenta se virar assim.
Através dessas contradições, da mesma forma que os pais querem filho feliz, inteligente e que seja aprovado no vestibular. É assim que temos que viver na bricolagem. Portanto, não temos mais referências antropológicas do que é um ser humano na educação, o que é grave no momento em que está em risco, em debate, o futuro da própria espécie humana. Portanto, não tem que estranhar o fato de que a barbárie está crescendo. Seja na guerra na Europa, seja na forma como se tratam os migrantes na Europa, que se deixam afogar no mar Mediterrâneo, seja como se anomia no Brasil, formas de barbárie que andam crescendo. E para mim, o contrário da barbárie é a educação. Hein? O contrário da educação não a ignorância. A ignorância é o contrário do conhecimento. O contrário da educação é a barbárie. Por quê? Porque a educação é humanização. Não esqueci dessa questão, hein, Maurício, mas tem que ir até sempre mesma coisa. Ir até as coisas fundamentais, do ponto de vista filosófico, e até o concreto, entre aspas. O que significa no nosso momento, neste momento, vamos ter que lutar contra a barbárie. E vamos ter que pensar uma pedagogia no momento de crise ecológica grave, no momento de novas técnicas de comunicação, que são tão importantes para a mente quanto foi o livro, né? Do ponto de vista da cultura, num problema demográfico que pouco se fala, mas que vai ser muito importante, né? Cada vez menos jovens vão ter que trabalhar para sustentar cada vez mais velhos. É assim que entramos, né? Até o final do século. Bom. É o que chamo do problema da barbárie. Bom. A barbárie clássica, mas também a ciberbarbárie. Entramos também numa ciberbarbárie, através das redes sociais, de assédio, de insulto, de falta de respeito. Esse é o nosso mundo atual. Não é apenas isso, faz também grandes coisas. Mas esse é o mundo atual e a educação é a humanização. Portanto, a barbárie é o quê? A barbárie é a recusa de reconhecer outro como sendo plenamente e completamente humano. Tratar os Yanomami como se não fossem seres humanos. Tratar os migrantes como se não fossem seres humanos. Tentar de matar cada vez mais, se for possível, ucranianos e cada vez mais russos. Bombardear Gaza, em que tem 2 milhões e meio de civis que não são terroristas, tem terroristas também. E vamos bombardear, porque como se não fossem seres humanos. E, portanto, a minha ideia é de que temos que recolocar o ser humano no centro do pensamento e da ação pedagógica, inclusive na vida cotidiana da escola. Esses alunos são seres humanos. E, portanto, teve que fazer um trabalho enorme que fiz na educação barbárie. O que é um ser humano? Recusou a ideia da natureza humana, que é muito perigosa, porque estudando através da história, o argumento da natureza humana sempre foi um argumento para legitimar a discriminação, em particular a discriminação das mulheres. Que seja já em Aristóteles, tem alguns que nascem para mandar e outros para obedecer. E a mulher tem que obedecer ao homem, porque ela não tem toda a razão, só o homem que tem toda a razão. Ou de forma até na pedagogia nova, encontrei. Natureza humana, não, tem que desconfiar. Eu desconfio
qualquer raciocínio até quando tem a palavra da natureza. A palavra da natureza não é clara, não sei o que é essa natureza, de que me fala. Bom. Eu recuso também a tentativa, o que eles estão tentando de me impor hoje implicitamente sobre o que é um ser humano. O ser humano seria o encontro de uma rede neuronal com uma rede cibernética. E, portanto, para melhorar a educação, tem que fazer estudos do cérebro. Bom, estudos do cérebro é uma excelente coisa, não tenho nada contra. Não é isso que vai resolver o problema da educação. Tem que, eles dizem que tem que conhecer o funcionamento das sinapses, dos neurônios, bom, e também usar os hiperlinks. É assim que eles me tratam, vocês sabem. É assim que eles tratam vocês também, né? Bom, vocês ligam para... Vocês precisam de uma informação. Vocês ligam. Bom, e lá, se você quiser isso, aperte 1. Se você quiser outra, aperte 2. Se você quiser dar, espere. Bom, e tem que esperar 20 minutos para... Eu sou ponto de encontro entre os meus neurônios e o sistema cibernético, e não existe fora disso. Eles estão tentando de nos impor essa ideia do que é o momento. Com consequências imediatas na educação, você sabe, né? Como um discurso que não é de neurociência, tem um grande respeito para a neurociência, quando é ciência, quando é pesquisa. Mas a partir de lá, foi construído o que eu chamo de neurocharlatanismo. Bom, um discurso que usa discursos pouco claros, muito técnicos sobre o cérebro, para tentar nos vender uma coisa que não está relacionada com a pesquisa. Bom, vocês entendem. Alors, o que é um ser humano? Foi pesquisar, bom, na filosofia atual, como Heidegger e outros, e sobretudo na ciência. Na paleoantropologia, acho que tem um nível quase agora de licenciatura em paleoantropologia, centenas de páginas para estudar o que aconteceu há 6 ou 7 milhões de anos atrás, quando aqueles que queriam se tornar humanos começaram a divergir daqueles que queriam se tornar chimpanzés. Bom, através de várias espécies humanas. Primeira coisa que tem que dizer, existiram várias espécies humanas que se extinguiram. Bom, e, portanto, não tem a criação de um ser humano no início, etc. De nada. Bom, não tem também esse macaco que vai você sabe o desenho que se faz, hein? Do macaco, que vai se tornar um ser humano. E esse macaco é sempre um macaco masculino. Não sei se vocês perceberam. Nunca ouvi. Hein? E até depois de falar, eles não fazem. Esse desenho com mulheres. Também nunca vi. E também a história da mulher, que foi muito importante. Para fogo, para ferramenta, etc. Entre os macacos que usam a ferramenta são as fêmeas. Não são os machos. Existiram várias espécies humanas. E às vezes elas viviam no planeta no mesmo momento durante dezenas de milhares de anos. Neandertal e Sapiens se encontraram no atual Oriente Próximo 70 mil anos atrás. E Neandertal que ficou, não foi Sapiens. E depois se reencontraram 40 mil anos atrás na Europa, e lá é Sapiens que ficou. Bom, e tinha Denisova em outro lugar e ainda outras na atual Indonésia. Tem várias espécies humanas. A espécie humana não está no início. A nossa espécie humana, Sapiens, está no final da história. Ela foi construída aos poucos, criando mundos diferentes do mundo natural em que apareceu 7 milhões de anos atrás. O ser humano criou mundo humano, vários tipos de mundo humano. E, portanto, primeiro, o ser humano é uma aventura. E essa é a minha conclusão pedagógica, provavelmente, mais importante. O ser humano é uma aventura como espécie humana. E, portanto, temos as questões fundamentais atuais.
o que agora queremos fazer com essa aventura humana. É uma importância que pode o pós-humanismo, o transhumanismo, está dizendo, acabou Sapiens. Agora chegou o tempo de ciborgue, de robô, então, que escreveu 10 anos atrás. Os robôs também são as nossas crianças. Entende? Robô, ciborgue, seres biotécnicos. O que queremos fazer dessa aventura? O ser humano é também uma aventura social. Nós brasileiros, vocês brasileiros, o que querem fazer dessa aventura do Brasil? E o ser humano é também uma aventura singular. A educação, a humanização, socialização e singularização. Cada de nós é uma aventura. De algumas dezenas de anos, quando funciona bem, e cada criança que está na minha frente, na minha sala de aula, é uma aventura única. Um romance. Qual é o lugar? Eu encontro o professor nessa aventura singular de cada criança. Essa é uma pergunta forte que temos que enfrentar. Agora, Maurício, falta um passo a mais, mas temos todas as informações para responder. Bom, sobre humanização. O que significa humanização? Nascemos hominizados, mas não humanizados. Significa o quê? Quando nasci, era uma criança humana, não era um chimpanzé. Hein? Bom, e você pode tentar ensinar um chimpanzé para que ele fale, ele nunca vai falar. Vai usar sinais, tem 150 sinais, é muito inteligente, ele nunca vai falar porque é chimpanzé, porque não é ser humano. Mas também, se uma criança for abandonada e sobreviver, a criança chamada de criança selvagem, tampouco ela vai falar, ela nunca vai falar. Por quê? Porque não foi humanizada. Bom, nascemos hominizados. Isso significa que nascemos com um potencial genético para aprender. E isso é fundamental. Hein? A nossa genética não pode nos adaptar a esse mundo, porque ela não foi feita por esse mundo. Esse mundo foi criado durante milhões e milhões de anos. A nossa genética acompanhou como? Para eu aprender a entrar no mundo, que não é um mundo natural. O mundo são mundos de vários tipos, fabricados na evolução e na história pelos seres humanos. E, portanto, o que tem que fazer cada criança? Hominizada, sapiens, mas não humanizada. Ela tem que entrar nesse mundo em que ela nasce, no mundo do espaço e do tempo onde ela nasce, para se apropriar dos vários tipos de mediações, técnicas simbólicas de linguagem, de arte, etc., que foram desenvolvidas e que definem esse mundo. Ou, de outra forma, filosófica, para entender o que é um ser humano. Não se deve, como se faz geralmente, analisar apenas o ser humano, o indivíduo. Se deve analisar o que é o mundo humano. Porque na paleoantropologia, cada vez que se diz qual é o próprio do homem, ferramenta não tem outros que usam ferramenta. O homem usa ferramenta para criar outras ferramentas, é isso a especificidade. Mas tem outros que usam ferramentas, cultura não. Mas o que eu posso dizer, tem uma coisa que só o ser humano tem, que é o mundo humano. Nenhuma outra espécie viva criou o equivalente do mundo humano. Portanto, para entender o que é ser humano, tem que analisar o que é o nosso mundo. E as várias formas de ser humano, as várias formas como o ser humano criou o mundo humano. E a criança vai se tornar humana apropriando-se do que as gerações anteriores construíram como espaço humano, sem nunca esquecer que somos uma aventura. Ao mesmo tempo, somos herdeiros de milhões de anos, e somos uma aventura. Mas somos herdeiros. Não sei se vocês já pensaram, vocês têm milhares de antepassados, hein? E
já pensaram, esses antepassados tiveram que fazer sexo para você nascer. E para se encontrar, espero que foi como apaixonados, mas nem sempre, provavelmente. Bom. E se uma vez, esses sapiens, antes de sapiens, não tivesse feito sexo, você não estaria aqui. Talvez outro estaria aqui. E, portanto, somos herdeiros de uma história que é até difícil de acreditar, entende? De uma história extraordinária de encontros. E o nosso mundo humano é o resultado da sedimentação. Bom, eu escrevi até, acho, a objetivação, hein? Mas vou dizer sedimentação é melhor. A sedimentação dos milhões, das bilhões de emoções, pensamentos, tentativas, encontros, relações, sucesso, fracassos, horrores e coisas magníficas que foram feitas por nossa espécie humana durante milhares de anos. Esse me parece uma abordagem filosófica, antropopedagógica, para pensar uma pedagogia contemporânea, e não é discurso, hein? Não é apenas grande discurso filosófico, hein? Bom, porque a consequência é, vamos falar disso nas salas de aulas com os alunos, bom, eles estão à espera disso. Bom, vamos falar dessas coisas com os alunos. Bom, o que é importante é ensinar aos jovens nesse momento. Não disse o que é útil, não disse apenas o que é útil ensinar. O que é importante, até que é inútil do ponto de vista utilitarista, mas que é importante de ensinar aos jovens hoje. Refletimos sobre isso? Não. Não refletimos sobre isso. Passa de geração para geração de ensinar as mesmas coisas. O que é importante. E na prática cotidiana de cada um de nós, professores, eles estão na minha frente. Como a aventura singular, pessoal de cada um deles, e como aqueles que vão ter que enfrentar o Brasil daqui a pouco e a espécie humana, como todos os riscos ecológicos, as mudanças técnicas, etc. São coisas muito concretas, entre aspas, muito práticas, e ao mesmo tempo filosoficamente fundamentais. Bom, eu respondi sobre a educação e a humanização, porque é a educação que faz a ligação entre o nosso potencial genético, podemos aprender, bom, e a realidade do mundo em que nascemos, que é o mundo humano. Bom, nós aprendemos para entrar nesse mundo humano, bom, é o título que você citou no meu último artigo, bom, e aprender e entrar no mundo humano, e ao entrar no mundo humano, estou me tornando um ser humano. Expliquei? Sim. Mas isso vocês podem ler o texto. Mas é que nós lendo, né, Cida, a gente lê assim, mas tendo essa explicação, essa visão, quantos sinapses, né, a gente vai fazendo que a gente precisa. Porque às vezes a gente, né, no afã de ler, de tentar interpretar, assim, maravilhoso, assim, até como sempre, eu sempre vou anotando algumas, né, das suas, né, como o senhor falou, já dos espaços da liberdade, da equação pedagógica, a gente, né, tem que começar a refletir mais profundamente, né, a gente às vezes reflete, acho que superficialmente, né, professor, assim, pela correria da barbárie do mundo que a gente vive, né, porque a gente está sempre correndo, então a gente não tem esse tempo, né, Cida? Não, eu também... Bertolt Brecht, o grande autor de teatro no século XX, que disse uma coisa com a qual eu sempre concordei. Bom, a boa teoria é a coisa mais prática. Mas uma boa teoria que faz esforço para entender o nosso mundo, as nossas práticas, as nossas situações, e não uma teoria em que um teórico fala para outros teóricos, apenas isso.
O meu roteiro aqui também tá cheio de anotações, e o senhor falando e eu ficando assim, nossa, eu vou perguntar isso, não, mas eu vou perguntar aquilo. Então, realmente, eu chego a estar em conflito de tantas perguntas a fazer, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Professor, então nós somos seres aprendentes, isso? Como seres humanos, somos seres aprendentes. Mas como? Oi? Sim, claro, somos seres aprendendo. Como despertar esse gosto por aprender? Até o senhor coloca um questionamento nesse artigo. Como aprender quando se tem vontade de aprender? Como aprender quando se tem vontade? E como despertar essa vontade de querer aprender, até como o senhor falou dessa questão da história universal. A gente sabe que hoje os alunos chegam na escola, dos mais pequenos até os maiores, vidrados em telas, né? Sempre no celular. Como a escola ser um espaço realmente de despertar o gosto por aprender, um espaço de acolhimento? Primeiro, Maria Aparecida, a primeira questão não é de despertar, a questão é de não apagar o desejo de aprender. Porque criança vai, você sabe, hein? Isso ver uma criancinha. São curiosas por natureza. Não para de perguntar. Por exemplo, o professor vai dizer, eles não estudam a matemática, e não é por acaso que eu falo de matemática, eles não estudam a matemática porque não gostam. Vamos para um momento. Já foi, até a minha esposa fez isso de um livro na Cortez, né, sobre matemática. Os alunos de primeiro ano, a grande maioria, 50%, gostam da matemática. No quinto ano, está menos de 50%. Portanto, o que aconteceu na escola? Eles perderam o gosto da matemática. E a professora de sexto ano chega e ela diz que eles não gostam de matemática. É verdade, mas não nasceram não gostando de matemática. Aprenderam a não gostar de matemática. E portanto, a primeira questão é não apagar o gosto. Por práticas nas escolas, que não tem sentido, que não dá nenhuma forma de prazer, nem atividade intelectual. É a primeira coisa. Está ligado à equação pedagógica de que falei. E por isso significa, em particular, a questão do sentido. Se sabe, Gaston Bachelard, toute connaissance é réponse a une question. Sempre o conhecimento é resposta a uma questão. Se você se perguntava uma coisa antes, faz sentido de ter a resposta. Se alguém traz para você uma resposta que você nem sabe a qual pergunta, você vai tentar memorizar para a prova e depois apagar. E, portanto, o problema do sentido é o problema da relação entre o que ensinamos e o questionamento. Não estou dizendo que temos que esperar que o aluno pergunte, porque não vamos longe assim. Estou dizendo uma coisa que não é nova, Paulo Freire já dizia coisas assim, que o trabalho do professor é também fazer nascer questionamento. Somos demais professores de respostas e não suficientemente professores de perguntas. Tem muitas coisas maravilhosas que se pode perguntar sobre o mundo e sobre a nossa vida. Ou fazer nascer problemas de matemática a ser resolvidos, como o prazer de resolver, de se sentir inteligente, etc. E portanto, temos que pensar isso para mobilizar os alunos. Eu falo de mobilização, não falo de motivação. Tem psicólogos de motivação que dizem coisas interessantes, mas geralmente, quando um professor diz que tem que motivar os alunos,
ele vai tentar de encontrar um jeitinho para os alunos fazerem uma coisa que eles não estão a fim de fazer. Bom, e isso não vai funcionar. Vai funcionar uma semana, 2 semanas e depois acabou. Você sabe a pseudopedagogia de projeto. Estou a favor do projeto, hein? E muitas vezes é um pseudo-projeto. E assim não funciona. Bom, não falo de motivação, mas de mobilização. Bom, se motiva outro de fora, se mobiliza a si mesmo de dentro. Bom, o movimento aprender e usar a si mesmo como um recurso, porque sou eu que tenho que aprender. Bom, tenho que me mobilizar. Bom, portanto, o papel do professor é o que ele pode fazer para que o aluno se mobilize. O que significa? O que ele pode fazer para que nasça no aluno um desejo de aprender. Um desejo, e voltamos à questão do desejo de que já falei. Portanto, respondendo primeiro, não apagar. Segundo, sempre pensar em questão do sentido. O que estou fazendo tem sentido ou não sentido? Bom, e terceiro, pensar que ensinar e levar respostas a certas questões. E que muitas vezes essas crianças nem têm essas questões. Bom, e, portanto, tenho que ser professor de questionamento e não apenas professor de resposta. Não vai resolver tudo como se fosse um milagre, não tem vara mágica, mas vai permitir já avançar bastante. Professor, o senhor colocou o exemplo da matemática. Eu, como professora alfabetizadora, eu percebia essa questão assim, ó, na prática. A criança no primeiro ano, se ela ainda não está alfabetizada, ela cria história com desenhos, oralmente, ou se já é alfabetizada, ela vive no mundo da imaginação. Eu pegava alunos no primeiro ano e depois no ensino médio. Eu não conseguia acreditar. Geralmente eu trabalhava ou com arte ou com história. Eu não conseguia acreditar que aquele aluno do ensino médio era o mesmo que tinha sido alfabetizado por mim. Porque a capacidade imagética, assim, tinha desaparecido. Às vezes não conseguia elaborar uma frase. Então, assim, realmente, ele desaprendeu uma coisa que ele já sabia, a criatividade, a imaginação, ele desaprendeu no decorrer da escola. Então, realmente, é algo muito triste. Uma das funções de professor é ensinar a gostar. Uhum. Porque senão a escola não funciona e não é democrática. Tem alunos que aprendem a gostar na sua família de classe média, filhos de professores, etc., nem todos, mas que aprendem a gostar, e outros que não aprendem a gostar na família. A escola democrática é também um problema dos discursos dos professores sobre os pais. E a culpa dos pais, não tem mais autoridade, etc. Mas os pais não conseguem, eles não conseguem. O professor tem dificuldades na sua sala, e os pais têm dificuldades na sua família. E além do mais, tem muitas famílias, em particular no Brasil, que são pobres, etc., que não têm modos de viver que correspondem à escola. A escola democrática, uma escola que ensina o que não se aprende na família, tem que pensar nisso. Se eu precisar que os pais façam algumas coisas para eu poder ensinar, tem famílias em que os pais vão fazer, eu posso ensinar. Tem outras famílias em que os pais não vão fazer, não posso ensinar, e aí vou abandonar os alunos. Quem vai formar esses alunos? A escola democrática. Alors, eu sei que é difícil, que é cada vez mais difícil, sou professor, e até na universidade, ensinei até o ano passado, um ano que para isso. É cada vez mais difícil, inclusive na universidade, vocês sabem. Eu sei, mas eu sei que tenho que enfrentar essa dificuldade. A escola democrática
a escola que ensina o que o aluno não aprende na família. Bom, se precisarmos dos pais, bom, é melhor quando o pai ajuda. Mas se precisarmos dos pais, a escola não pode ser democrática, porque tem muitos alunos que vão ser abandonados, os alunos que mais precisam de nós. São os alunos que não recebem dos pais, entende? Bom, e, portanto, tem que também enfrentar essa dificuldade. Infelizmente, assim, o nosso tempo está acabando. Eu tenho tempo, até amanhã, se quiser. Ai, eu queria muito! Professor Maurício? Então, professor, assim, nosso tempo, né, ele é mais ou menos cronometrado em 1 hora. Professor, então o senhor tem tantas contribuições, né, de todas elas, o senhor aí já nos comentou de algumas reflexões. Para finalizar, assim, quais são os projetos de futuro, para o futuro? O que o senhor está pesquisando ultimamente? O que a gente pode aguardar aí de novidade? O que o senhor acha que a gente tem que se ater, ler, né, entender, interpretar com maior profundidade, assim, desejar, né, para que a gente se torne educadores melhores, né? Porque essa situação da SIDA a gente assim percebe muito claro, né? A gente vê porque eu nem gosto também de usar essa palavra desmotivação, mas assim os alunos estão motivados a outras coisas, né? Que não é a escola, que não é aprender, que não é o respeito, que não são os valores, assim, a motivação é outra, né? Não é a de estar na escola, de construir conhecimento. Então, assim, né, com essa pergunta final aí, né, para fazer a sua consideração, mas assim, o que a gente pode esperar aí que o senhor possa nos indicar, né, um caminho melhor? Pois eu estou com 79 anos, o meu primeiro projeto é permanecer vivo. É ça, como professor, sobreviver nessa sala. Bom. Agora, estou trabalhando já há 5 ou 6 anos sobre essa questão de educação barbárie. E não por acaso que publiquei esse livro e que publiquei 2 ou 3 artigos depois que vocês podem encontrar os artigos na internet e de graça. Bom. Agora, o que vai acontecer, não sei. Não sou um guru, sou um pesquisador. Bom. Nesse momento, estou trabalhando sobre Hannah Arendt, porque Hannah Arendt tem um ponto de partida que critiquei um pouco no livro, mas estou aprofundando isso. Hannah Arendt tem um ponto de partida muito interessante do ponto de vista antropológico, dizendo que o mundo existe só porque tem a natalidade, porque tem novos que chegam. Bom. Só que, quando eu escrevi um pouco sobre a educação, foi horrível. São palavras de senso comum reacionário americano. E, portanto, um horror. Bom, eu estou tentando de pensar o que aconteceu em Hannah Arendt entre esse ponto de partida antropológico, uma das poucas que tem um ponto de partida antropológico, bom, e essa consequência sobre a educação. Bom, que ela pensou, continua a pensar a tradição, para que exista um mundo estável e não um mundo da barbárie nazista, bom, mas que ela não, como quase todos, ela não pensou a educação. Os grandes pensadores, tem os filósofos, como Platão, Kant, etc., mas quem desenvolveu uma visão do mundo, bom, não pensou a educação. Até Bourdieu critica a desigualdade em educação, mas aparentemente nunca entrou numa sala de aula. Bom, entende o problema? Temos que pensar, chega um bebezinho gritando, se tudo correr bem, bom, sujo, com sangue, etc. Bom, chega essa coisa. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Bom, e os pensadores contemporâneos não abordam
essa questão da educação. Bom, até Hannah Arendt, ela vai pensar tradição e, portanto, ser oposta a tudo que é de nova pedagogia. E estou trabalhando sobre isso, tentando, continuando a trabalhar sobre essa questão da educação contemporânea. Mas, Maurício, agora eu fiz o meu trabalho, hein? Trabalhei 4 anos de forma intensa, li centenas de páginas de paleoantropologia. Bom, estudei, passei 2 anos para escrever um livro, agora escrevo artigo. Eu fiz a minha parte. E, portanto, a questão é o que eu vou fazer. O que você, Maurício, e você, Maria Aparecida, vocês vão fazer o quê a partir disso? Que são mais novos, não sei o que, vou fazer tudo. Né? E, portanto, não vai ter conclusão dessa entrevista. Né? Não gosto de conclusões. Né? Tem que abrir. Não é entrevista feita para fechar, não tem resultado, não tem conclusões. Bom, e, portanto, a abertura é agora. Quem escuta deseja saber o que Maurício e Maria Aparecida vão fazer a partir disso. E eu estou perguntando para cada um de vocês, ouvintes, e vocês, o que vocês vão fazer a partir disso? Depois de escutar tudo isso. O que vocês vão fazer disso que acabou de dizer? Bom, enquanto eu vou descansar um pouco, acho que eu mereço. Com certeza. Professor, eu gostaria de lhe agradecer muitíssimo por essa conversa, por esse momento de aprendizagem. Te agradeço, Maurício, professor Maurício, por dividir comigo esse espaço junto com o professor Bernard. Eu agradeço também, foi um prazer. Tchau. Muito obrigado. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal da CTE UFSM. Acesse lá www.youtube.com/CTE-UFSM. Mas se você escrever no Google TEMOV UFSM, já vai aparecer lá. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. A grande novidade deste ano é que estaremos no Spotify. É só buscar TEMOV e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. Nosso objetivo aqui é trazer temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no TEMOV. Nós estaremos de volta na próxima semana com muitas aprendizagens, com as nossas entrevistas, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem. Que a sua semana seja levinha, levinha e bem feliz.